Cumprimento a igreja com o Shabbat Shalom. Pode se assentar em nome de Jesus. Amém. Abra suas Bíblias comigo, por favor. Em Números. Capítulo 30, verso de número 2. Amém? Estamos aí, amados, na porção de número 42 e 43, né? Que vai de Números 30, verso 2, até Números 36, verso 13, encerrando hoje o livro de Números. Aleluia! Glória a Deus! Como de costume, né? Parashá é a palavra hebraica, né? Traduzida quer dizer porção, né? Então nessa noite nós vamos estar estudando essa porção do livro de Números. Amém? Vamos ler então, não é? Verso 2 do capítulo 30. Então falou Moisés aos líderes das tribos do povo de Israel, e ele disse: Eis que Adonai ordenou: quando um homem fizer um voto a Adonai, ou obrigar-se formalmente por meio de um juramento, ele não deve descumprir sua palavra. Ao contrário, deve realizar tudo o que prometeu fazer. Amém? Glória a Deus. Amados, antes de entrar um pouco aqui nas porções aqui, no que o Eterno quer falar nesta noite, eu gostaria de fazer mais uma oração. Amém? Não invalidando a oração dos irmãos, do pastor. Soberano Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Pai querido, em nome de Yeshua, está aí a Tua palavra, Pai. Eu venho te pedir humildemente nesta noite que fale ao Teu povo, Senhor, segundo aquilo que está no Teu coração, segundo tudo que o Senhor quer fazer aqui nesta casa, Pai, em prol dessas vidas, Senhor, em prol da vida dos irmãos que também irão assistir essa ministração, Pai. Em nome de Yeshua, seja feita a Tua vontade. Pedimos a Ti a Tua direção, Pai. Em nome de Yeshua, amém. Amados, glória a Deus. Quanta informação, hein? Quanta informação. Nós estamos aí já terminando o 4º livro, Números. E essas duas últimas porções aqui, o Eterno vem dar vários alertas para o povo, tem vários mandamentos aqui, não é? O Eterno dá uma chamada na atenção aqui dos homens e das mulheres, falando sobre voto, não é? Quando você faz um voto, você tem que cumprir, porque você está fazendo um voto a Deus. Então, tudo aquilo que você disser, né, e prometer, você tem que cumprir. E eu acho interessante, porque a congregação foi alertada sobre isso. Moisés fala de uma forma que serve de alerta. Não é? Quando um homem fizer um voto a Adonai ou obrigar-se formalmente por meio de juramento, ele não deve descumprir suas palavras. Esse aqui é um compromisso do homem com Deus. Amém? É um compromisso. Eu quero fazer algo para o meu Deus. Só que desse compromisso aqui, nós podemos pegar esse compromisso e aplicar ele na nossa vida, no nosso dia a dia. Quando você firma um compromisso, seja qual for esse compromisso,
você tem que cumprir esse compromisso. Seja casamento, seja trabalho, seja um encontro. Não precisa ser um encontro romântico, né? Às vezes a gente fala encontro, vai achar que é namorada, nem sempre. Às vezes você vai encontrar com um amigo para conversar, para estudar. Então, o que o Eterno quer dizer com isso? Que você tem que honrar a palavra que você deu. Você não pode voltar atrás. Houve, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não, você deu a sua palavra. E isso é muito sério. Porque da mesma forma que o Senhor requer tudo aquilo que você se obrigou, Ele não te obrigou a fazer nada. Você se obrigou a fazer. Ele vai querer tudo aquilo. E lá na frente, dá um glória a Deus aí, dá? E Yeshua te dá um alerta. Mateus capítulo 5. Verso 33 até o 37, que diz assim: e ainda, palavras do Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach, vocês ouviram o que foi dito aos nossos pais. Amém? Quando Yeshua lança essa frase, ele está falando para o mesmo público. Amém? Moisés deu essa mensagem para o público dele. Que público era? Os hebreus, os judeus. Quando Yeshua lança essa frase, automaticamente os nossos irmãos judeus já voltam lá em Moisés. Está entendendo? Isso é comum no dia a dia de um judeu estudioso da lei do Senhor. Vocês ouviram o que foi dito aos nossos pais: não descumpra um juramento, cumpra todos os votos feitos a Adonai. Ele invalidou? Não, ele confirmou. Mas aí o Senhor sábio diz o seguinte: mas eu lhes digo, que não jurem de jeito nenhum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o apoio de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jurem nem pela cabeça de vocês, porque não podem tornar branco ou preto um único fio de cabelo. Mas que o sim de vocês signifique apenas sim, e o não seja não. Qualquer coisa além disso tem origem no maligno. Por que Yeshua deu esse conselho, amados? Por que Yeshua falou isso para o povo? O mandamento está ali, você se obrigou a fazer, então você vai ter que cumprir, né? Mas Yeshua falou assim: não jure de forma nenhuma, não jure, porque, amados, ele entendia, ele entende até os dias de hoje quem é o ser humano. Ele sabe da nossa pequenez, da nossa fraqueza, de às vezes começar algo e não conseguir até o fim, de às vezes iniciar um propósito para Deus, às vezes longo, e não conseguir levar esse propósito até o fim. Está entendendo? Então o Senhor te dá um conselho: não se prenda demais naquilo que vai ser peso na sua vida. Você quer fazer algo de bom para Deus, amém? Mas não prolongue muito isso não, porque você vai acabar falhando. Então é melhor nós fazermos o quê? Os nossos propósitos, os nossos juramentos mais curtos, um dia, uma semana. Senhor, eu vou fazer um propósito de um ano, amado. Muita água passa debaixo da ponte em um ano. Muita coisa acontece, muita situação vem. Você não sabe o que vai acontecer. Às vezes você entra numa tribulação onde a pessoa enfraquece e quer largar tudo. E a promessa que ela fez? Está entendendo? A complicação que a pessoa traz sobre a própria vida.
o problema. Então não prolongue essas coisas, não prolongue, né? Eu quero fazer um jejum de 1 mês. Às vezes a gente não aguenta fazer 12 horas, já quase cai pelas tabelas, não é? Mas uma coisa que é falado aqui, e eu repito novamente, tem irmãos que brigam, né, consigo mesmo, não com a gente, né? Aleluia. Às vezes para fazer um jejum de 6 horas, mas vai tirar sangue e fica 8 sem comer. E não morre, sai de casa, vai lá, tira sangue. Está entendendo? Às vezes para a sua saúde, para o seu bem-estar, você faz aquilo. Mas quando é para Deus, a gente já coloca um pouco de empecilho. Então é momento da gente filtrar melhor o que é bom e santo para nós. E aquilo que é bom só para o nosso corpo e para o mundo. O que te santifica, se esforce para fazer. Não crie peso, mas faça. É para Deus, amado. Glória a Deus. E nessa noite, amados, eu não vou focar em uma coisa só não, porque são 2 porções. Então tem muita informação aqui nessa noite para nós. Aleluia. E eu queria deixar para nós um tema da paraxá dessa noite, né? Que quer dizer o seguinte: continue adiante, Adonai dará a vitória. Continue, amado, na sua caminhada. Continue perseverando, continue lutando, continue passando por tudo aquilo que você tem que passar. Seja fases boas, seja fase ruim. Mas Deus é contigo, Deus está passando. Isso não é frase de efeito, não. Eu gostaria que você corrigisse isso na sua mente, no seu coração. Deus é contigo, não é frase de efeito, porque Deus é contigo em todos os momentos da sua vida. Só você sabe o que você está passando. Só eu sei o que eu passo, mas o Senhor sabe o que nós todos estamos passando, o que nós todos estamos enfrentando. Então, Deus é contigo, Deus vai te dar a sua vitória. Continue perseverante. Aleluia. Vamos ler o capítulo 31, um pouquinho dele aí. Adonai disse a Moisés: pelo bem do povo de Israel, vingue-se dos midianitas. Depois disso, você será unido a seu povo. Moisés disse ao povo: preparem homens para a guerra. Eles devem ir e lutar contra Midian, com o objetivo de completar a vingança de Adonai sobre Midian. Vocês devem enviar à guerra 1000 homens de cada uma das tribos de Israel. Aleluia. A vingança de Adonai a favor do povo de Israel. Nessa vingança aqui, amados, Balaão é morto e todo o seu povo. Vocês lembram do episódio de Balaão? Aquele antes, né, do seu erro, aquele homem que ouvia, que falava com Deus, que depois armou o quê? Tropeço, laços para Israel. Amado, é muito sério isso. O povo estava lá quietinho e tentaram de qualquer jeito amaldiçoar aquele povo. Mas Balaão não conseguiu. Por quê? Porque Deus era com aquele povo. Deus é com aquele povo até o dia de hoje. Mas no final do acontecimento, Balaão deu conselhos a Balaque de como destruir o povo. E como que foi esse conselho? Destruir esse povo como? De dentro para fora. Fazendo com que o povo pecasse contra Deus, pecasse contra os mandamentos que eles já tinham recebido. E foi o que aconteceu. Mas, na porção, né, adiante, nós vemos um que sanou aquele mal ali. Mas esse homem que se levantou não ficou impune. Se levantou contra o povo de Deus e não ficou impune. E nessa noite, amado, você também aqui é povo de Deus.
Deus está do seu lado, é o que eu estou falando aqui. Deus é contigo. Deus está do seu lado. Se você anda na presença de Deus, se você busca a obedecer a Deus, a aprender de Deus, Deus te guarda, ou seja, Deus vinga. Então, se você tem a noção de que Deus vinga aquele que tenta tocar em você, ore por ele. Ao conselho de Jesus lá na frente, ore pelos seus inimigos, ore por eles, peça a Deus para ter misericórdia dos seus inimigos, porque muitas das vezes eles não sabem contra quem eles estão lutando, acha que é contra você, né? O inimigo está me perseguindo, fulano está me perseguindo. Amado, é muito sério isso. Você, homem de Deus, mulher de Deus, é muito sério a sua vida na presença de Deus, porque Deus não deixa qualquer um chegar e te tocar, querer te machucar, ferir o seu espiritual, a sua ligação com Deus. Aí ninguém toca, não. É Deus que cuida, é Deus que te fortalece nisso. Então nós vemos aqui Deus vingando o seu povo contra Balaão, que tentou destruir esse povo. E aí como é que a gente faz agora, amado? Como é que a gente tira da presença de Deus? Como é que a gente tira das promessas, das alianças, da lei, um povo ao qual Deus vem defendendo dia após dia? O povo erra, nós também erramos. O povo errou, nós também erramos. O povo se consertava com Deus, nós também nos arrependemos e nos consertamos. A todo momento nós vemos o que? Deus agindo e entrando com misericórdia. Vemos Deus guardando o povo com a sua poderosa mão. E lembre, fixe isso no seu pensamento: Deus é contigo. Deus é contigo. Isso não é frase de efeito, não. Vamos ler aqui Jeremias 2:3, que diz o seguinte: Israel foi separado para Adonai, as primícias de sua colheita. Todos os que devorarem incorrerão em culpa, mal lhes sobrevirá, diz Adonai. É primícia do Senhor, é povo escolhido. Não adianta resistir, não adianta falar, não adianta você criar um canal nas redes sociais e se levantar contra Israel. Você está perdendo o seu tempo. Não adianta você querer ir para outro lado, que fala que você foi salvo e salvo está para sempre e não precisa de fazer essas coisas. Você não adianta fazer nada contra esse povo. Mas pastor, hoje o senhor está defendendo muito Israel. É lógico, é meu povo. É meu povo, eu fui enxertado nele. Eu tenho que defender aquilo que é meu. É seu, querido. É seu. Você faz parte. Romanos 11. Você foi enxertado na oliveira. Alguns teve que não ver, não ouvir, para que você pudesse entrar. Mas vai chegar o dia em que Deus vai pegar esses e colocar ele de volta. Mas é povo seu. Defenda, lute, fale bem. Se você tem a oportunidade de corrigir, corrija, com amor, lógico. Mas corrija. Muitas pessoas se levantam contra um povo ao qual Deus ama e escolheu. Gente, olha o que fez com Balaão. O homem ouvia Deus, falava com Deus. Entende o perigo também de ser profeta? Ah, eu sou profeta, eu ouço Deus, eu falo com Deus. Tá, mas se você sair fora do caminho, acabou. Perdeu. Está entendendo? É povo escolhido. Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar lendo. Capítulo 31 ainda, no verso 14.
que diz o seguinte. Eu fui separando alguns tópicos mais interessantes. Não que toda porção não seja. Glória a Deus. Verso 14. No entanto, Moisés estava irado com os oficiais do exército e comandante de milhares e os comandantes de centenas, que vinham do campo de batalha. Moisés perguntou-lhes: vocês deixaram as mulheres viver? Por quê? Elas são causadoras da rebeldia do povo de Israel, de acordo com o conselho de Balaão, faltando com a palavra a Adonai, no ocorrido em Peor, no surgimento da praga entre a comunidade de Adonai. Agora matem todos os meninos, entre todas as crianças e toda mulher que já se relacionou sexualmente com o homem. Moisés ali estava corrigindo o erro dos guerreiros. Deus mandou fazer o que aqui no capítulo 31? Vingar, completar a vingança, destruir Midian. Deus mandou fazer, olha só, Deus acabou de mandar. Está vendo como que a nossa memória é curta? Deus acabou de mandar, vocês vão lá e vão se vingar por causa daquilo que eles fizeram com vocês. Eles tentaram destruir vocês, vai lá e se vinga, mata todo mundo, eu sou com vocês. Esse povo se levantou contra vocês, então nós vamos matar todo mundo. E aí os homens voltam, trazendo mulheres, crianças, meninos. Moisés ficou tiririca, né? Ficou muito nervoso. Por que vocês fizeram isso? E logo à frente nós vemos o quê? Moisés tentando o quê? Eliminar o foco do pecado. As mulheres foram o foco do pecado. Porque as mulheres midianitas eram mulheres bonitas. Aí o sujeito vai lá para destruir um povo, traz a mulher, a causa do pecado no meio deles. Meu Deus do céu, Moisés ficou muito nervoso. O foco do pecado tem que ser eliminado. Examina sua mente aí agora, na mensagem dessa porção aqui. Deus mandou eliminar um povo, que no povo havia um foco, que fez o povo pecar e cair, as mulheres. Examine você a si mesmo aí. O que tem te feito cair? O que tem te feito pecar contra Deus? E muitas das vezes, amados, te entristece. Não é que você peca porque você quer, porque é gostoso. Muitas das vezes você repete até o mesmo pecado, involuntariamente. O que nós temos que fazer nessa hora? Examinar o foco do nosso erro. Aonde você está errando? Aonde você está machucando o próximo? Aonde você está entrando em batalha contra o seu próprio Deus? Porque quando você peca, você está se afastando dele. Você não sente a presença, você fica entristecido. E Moisés aqui faz o quê? Eliminar o foco. Já que trouxe, então tá, vamos eliminar as mulheres, as crianças, os meninos, mas vai deixar as meninas que ainda não se relacionaram. Que aí vai ter um outro ritual de purificação, aí pode ficar no meio do povo. Mas a ordem era o quê? Destruir, acabar. Então, examina o foco do seu pecado dessa noite. Se é o seu trabalho, ore por ele. Se é o seu companheiro, a sua companheira, ore por ela. Se é o seu irmão, se conserte com ele. Dentro da casa do Senhor não é lugar de divergência, de mimimi. Nós trabalhamos o quê? Com pessoas adultas, onde teve um desentendimento, fez algo, conserte-se. Não deixe aquilo ali se arrastar, aí vai criando uma amargura dentro de você, vai criando aquela coisa de, não quero nem chegar perto.
elimina o foco do pecado, amado. Elimina o foco. Aleluia. Capítulo 31, verso 19. Armem suas tendas fora do acampamento. Não se relacionem, Armem suas tendas fora do acampamento por 7 dias. Quem tiver matado uma pessoa ou tocado em um cadáver, deverá purificar-se no 3º e no 7º dia. Aleluia? No 3º e no 7º dia. O pecado nos afasta da presença de Adonai. Passamos um tempo distante para sentirmos falta, desejo, saudade. O povo saiu para a guerra aqui, mas o povo matou, né? O povo tocou, teve que puxar, às vezes um companheiro, às vezes o inimigo mesmo, teve que tirar da frente. Então o povo estava o quê? Impuro, para entrar dentro do arraial de Israel. E é isso que acontece conosco, falando mais um pouco sobre o pecado. Isso nos afasta de Deus. Nós estamos o quê? Fora do arraial, fora do aprisco, aonde Deus está cuidando, aonde Deus está guardando. E é necessário que o tempo de cura, o tempo de quê? Do arrependimento, o tempo do choro, o tempo da oração. Mas é necessário também você sentir que foi perdoado por Deus. Porque muitas das vezes, amado, nós pecamos, pedimos perdão e não nos sentimos perdoados. Ficamos ali, levantando um muro onde não tem mais barreiras, criando impedimento onde Deus quer que você chegue e fale e chore na presença dEle. Não deixa isso acontecer. Não deixa o pecado te afastar de Deus. Não deixa o pecado tirar você de dentro do arraial, do meio das ovelhas. Está entendendo? Não deixa isso acontecer. Seja santo para Deus. Se purifique a cada dia. No capítulo 31 ainda, no verso 25, diz o seguinte: Adonai disse a Moisés: tome todo o despojo, pessoas e animais, você e Elazar, o sacerdote, e os líderes dos clãs da comunidade, e dividam o despojo em 2 partes, metade para os soldados experientes que saíram à batalha, e metade para o restante da comunidade. Da porção dos soldados que saíram à guerra, recolham uma taxa para Adonai, que deve consistir na porção de 1 por 500 de pessoas, de gado, de jumentos e das ovelhas. Glória a Deus. Um povo se levantou contra o reino. Um povo se levantou. Um reino se levantou contra Israel e pagou um alto preço. Nós vemos que Deus vai tratando várias coisas. Então esse povo se levantou e pagou o preço da vida. Esse povo foi despojado, foi destruído, mas esse povo, porém, ele tinha o quê? Posses. O povo era rico. Ele deixou o quê? Riquezas para Israel. E o Senhor manda fazer o quê? Dividir, né, para aqueles mais experientes e tirar uma taxa. Foi cobrado para o tabernáculo, pois Deus sustenta os que para Ele trabalham. Deus está sempre guardando aquele que está do lado dele. Deus está sempre guardando aquele que se dedica a fazer a obra. Deus não deixa passar necessidade. Eu já ouvi alguns relatos de pessoas e de homens que passaram por necessidade, e eu não entendi aquilo. Não entendi, aquilo não fechava na minha cabeça. Pessoas servindo a Deus por conta e começou a passar necessidade e de repente abandonou e falou mal do Senhor.
Aí você fica com aquela coisa na cabeça, por que Deus fez isso? Amados, não é Deus, não foi Deus. É a pessoa que se coloca numa posição onde ela não suporta. Aí você quer estar na presença de Deus de qualquer jeito, você quer assumir as coisas de qualquer jeito, e aí você começa a pagar preço e acha que Deus te abandonou. Está entendendo? Muitas das vezes as pessoas se rebelam, às vezes dentro da igreja, e abrem a sua própria congregação. É isso que aconteceu. Não, Deus é comigo. Lembra lá de Miriam lá e o seu irmão, quando falou de Moisés? Toda a comunidade é santa, Deus não fala só com ele. Lembra o que aconteceu? Deus não pegou pesado? Miriam não ficou leprosa? Você se levantar contra uma liderança e depois abrir a sua casa, você vai pagar um alto preço por aquilo. Mas aquele que está na presença do Senhor, que trabalha e que é dedicado, Deus sustenta. Olha o que diz lá em Marcos capítulo 9. No verso 40. Quem não é contrário a nós, está ao nosso favor. Amados, você pode estar até falando, do Senhor, mas de uma forma onde você não está na posição. Deus não vai te tirar por causa disso. Deus não vai te cortar. Você está falando de Deus, você está a favor do reino. Mas é necessário o quê? Posicionamento para que você seja sustentado por esse reino. Por isso que Jesus fala, quem está a nosso favor, não é contra. Mas é necessário um posicionamento nisso. É necessário você se entregar verdadeiramente ao que Deus deseja, ao que Jesus ensinou. Mateus 12 complementa isso para nós. Mateus 12, 30 diz assim, repetindo: quem não está comigo é contra mim, e quem comigo não reúne, espalha. Mas por esse motivo eu lhes digo que as pessoas terão pecado de blasfêmias perdoados, mas blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Deixa eu voltar aqui agora em Marcos 9 e continuar lendo para vocês. Marcos 9, volta lá de novo. Eu li o 40, amém? Com efeito, 41, quem lhes der até mesmo um copo de água para beber, porque vocês vêm em nome do Messias, com toda certeza não perderá a sua recompensa. Seria melhor para quem armar uma cilada contra um destes pequeninos que confiam em mim, ter uma pedra de moinho presa no pescoço e lançar-se ao mar. Amado, você armar coisas, laços, tropeços contra o povo de Deus é muito perigoso, está vendo? Se você não está contra, você está a favor. Se você não está a favor, você está contra o povo de Deus. E se você arma laços contra um pequenino, ou seja, maus ensinos, coisas que não vêm do Senhor, está entendendo? Exatamente, ensino, isso mesmo, ensinos que não estão conectados, que não vêm da palavra do Senhor, você está armando o quê? Laço, entendimento cruzado, e a pessoa fica o quê? Confusa, e você acaba o quê? Destruindo uma fé, matando uma pessoa. Glória a Deus. No capítulo 32, diz o seguinte, aleluia. Os descendentes de Ruben e os descendentes de Gade possuíram grande quantidade de gado.
quando viram que a terra de Iazer, a terra de Gileade, eram boas para o gado, os descendentes de Gade e os descendentes de Ruben aproximaram-se e falaram com Moisés e Elazar, o sacerdote, e os líderes da comunidade. E eles disseram: Atarote, Divon, Iazer, Ninra, Esbom, Elar são comunidades. Elar, Sivá e Navô e Beon. É a região que Adonai conquistou diante da comunidade de Israel. São terras para o gado, e seus servos possuem gado. Se vocês nos considerarem dignos do seu povo, e eles continuaram, que essa terra seja dada a seus servos como propriedade, e não teremos de atravessar o Jordão. Se você seguir lendo, você vai ver que Moisés começa a exortar esse povo aqui, porque eles vêm pedir uma coisa que é contra o que Deus prometeu para o povo. Deus prometeu uma terra após a travessia do Jordão. Era a terra prometida. Só que eles chegaram no lugar e viu que a terra era boa para eles. Estava próxima, né, na região leste ali, do outro lado do rio, mas era boa para eles. Mas Moisés os exorta. O Moisés lembra eles do episódio lá dos espias, quando subiram para ver a terra e trouxeram uma má fama da terra. Estava lembrando ele: vocês estão querendo desanimar o povo a atravessar o Jordão? Aí eles explicam a Moisés. Eles negociam entrar na terra, ajudar o povo a conquistar, mas em seguida voltar para essa terra que era boa para eles. Eles iam armar ali suas famílias e voltar. Está entendendo? Eles fizeram o quê? Eles negociaram com Moisés. E o Senhor consentiu isso. O Senhor consentiu. Os descendentes de Ruben, de Gade e meia tribo de Manassés agradaram da terra e entraram em acordo com Adonai e Moisés. Porém, tomem cuidado, amados. Eles negociaram e conseguiram. Foi coisa boa aos olhos deles. Agora, para vocês, tomem cuidado com as ofertas que aparecem na sua vida. Tome cuidado com as propostas que aparecem para a sua vida. Tome cuidado com tudo que às vezes aos olhos parece bom para a sua vida. Não vai entrando de qualquer jeito sem saber o que é. Está entendendo? Analisa primeiro, estude, ore, para depois vocês dar o quê? O próximo passo. Eles viram, mas eles souberam negociar. Mais à frente nós vamos ver Deus confirmando isso, daqui a pouquinho. Aleluia! No capítulo 33, no verso 50, diz o seguinte: Adonai falou a Moisés das planícies de Moabe, junto ao Jordão, diante de Jericó. E ele disse: fale ao povo de Israel, quando vocês atravessarem o Jordão, entrando na terra de Canaã, devem expulsar de diante de vocês todos os povos que viverem na terra. Destruam todas as figuras de pedras desses povos, destruam todas as estátuas de metal, acabem com todos. Aleluia! A terra, mais uma vez aqui, no capítulo 33, no 31, o Senhor está falando para tirar o quê? O foco do pecado. No capítulo 33, no verso 50, o Senhor está alertando o povo para retirar o quê? Tudo de ruim daquele povo, limpar a terra. Tirar tudo que não presta, ou seja, tudo quanto é laço. Mais uma vez, ao entrar na terra,
tira tudo que não pertence ao povo. Qual povo? O povo de Deus. Tudo que não pertence a Deus. E o povo já era instruído para isso. Então o que? Todo poste ídolo, todo altar ia ser destruído tudo. Para quê? Para que aquilo não servisse de laço para aquele povo, para que ele viesse a cair novamente. Deus dá o mesmo alerta que foi dado para destruir um povo de Midian. O Senhor está dando um alerta quando eles entrarem na terra prometida. Destrói tudo, tira tudo de lá. No 34, verso 13, Moisés dá uma ordem ao povo. Moisés deu esta ordem ao povo de Israel: esta é a terra em que vocês receberão as heranças por sorteio, ordenadas por Adonai, para dar às 9 tribos e meia. A tribo dos descendentes de Ruben já recebeu sua terra por herança, de acordo com seus clãs. Assim também os descendentes de Gade e a meia tribo de Manassés. Essas 2 tribos e meia receberam sua herança deste lado do Jordão, diante de Jericó, na direção leste, na direção do nascer do sol. Está entendendo? Eles souberam negociar e conseguiram. O propósito era atravessar e receber a terra prometida. O que eles falaram? Moisés, nós vamos armar aqui, estabelecer nossas casas, nossos filhos, nossas mulheres, mas os homens de guerra vão atravessar e vão ajudar todas as tribos a tomar posse da terra prometida. Foi esse o acordo. Quando todo mundo tomar posse, aí nós vamos voltar para a terra que nós escolhemos ficar, porque era uma terra boa. Está entendendo? Eles viram que era bom, analisaram e ficaram. Da mesma forma para nós, veja, filtra aquilo que é bom para você. Se não for bom, descarta. Faça como Paulo. Escuta tudo, retém o que é bom. O que não for bom, joga fora. Ah, isso não é bom para mim não, pastor. Então, descarta. Glória a Deus. Seguindo adiante aí, eu já começo a caminhar para o término. No capítulo 35, o Senhor vem dando aqui mais um monte de mandamentos. Concernente ao quê? Vamos ler aqui no verso 9. Adonai disse a Moisés: fale ao povo de Israel, quando vocês atravessarem o Jordão na direção da terra de Canaã, designem cidades de refúgio, para as quais alguém tenha matado uma pessoa por engano, possa fugir. O que acontece? Matou alguém, ou por uma briga, numa discussão, não era a intenção de matar. Por que Deus criou cidades de refúgio? Porque por causa dessa situação, poderia ser que o quê? Um parente quisesse se vingar, porque matou indevidamente o outro. Aí a pessoa tinha o quê? Um lugar para ela correr, para que desse tempo dela ser o quê? Julgada. Isso não é acobertar o crime, não. Deus não acobertava o crime, não. Ela fugia para a cidade de refúgio, para dar tempo de ser dos parentes. Primeira coisa, acalmarem os ânimos, Matou o meu irmão, meu tio, minha tia. Todo mundo ficou nervoso, Vão matar esse cara. Cadê o cara? Fugiu. Primeira coisa, as pessoas vão se acalmar e depois vai vir um julgamento. Vai chegar diante do sacerdote, dos juízes, e aí sim resolver a situação. Quer ver? Vamos seguindo. No verso 16. Entretanto, se o agressor ferir uma pessoa com um objeto de ferro
e lhe causar morte, trata-se de um assassino. O assassino deve ser executado. Ou, se o agressor bater em alguém com uma pedra suficiente grande para matar a pessoa e ela morrer, ele é um assassino. O assassino deve ser executado. É diferente uma causa da outra. Está entendendo? Matou por engano, tem a cidade de refúgio. Assassinou, é executado. Não tem nem julgamento, não. Não tinha tempo para isso, né? Não existia lá um local para colocar a pessoa no meio, não, ó, é assassino, executa. Para que servia aí, gente? Para mostrar que Deus é mau? Não, para servir de exemplo. Por quê? A execução era em público, não era um lugar fechado. Então todo mundo ia ver e ia o quê? Temer. Na hora de agir, na hora de falar. É por isso que a gente fala, a própria palavra fala, não dê vida às suas palavras quando você estiver, tradução do pastor Vitor, de sangue quente. Não dê vida. Não dê vida às suas ações quando estiver nervoso, nervosa. Você pode fazer coisas que você não quer fazer. E aí vai ser tarde demais. Aí você vai cair na mão do homem. Está entendendo? Ficou nervoso, ficou nervosa, enche a boca d'água. E fica com a boca cheia d'água até você ficar calminho, calminho. Não toma maracujina não, que não resolve não. Tá? Enche a boca d'água, sai de perto, vai orar. Quando dois estão nervosos, amigo, separa, é um para cada lado, deixa esse povo acalmar, porque o negócio ali não vai prestar. E é assim que o Senhor resolvia os problemas. Então, ó, não dê vida às suas palavras, não dê vida às suas ações quando você estiver nervoso, nervosa. Amém? O maior exemplo disso chama-se Pastor Vitor. Conhece Pastor Vitor? Pastor Vitor era nervoso. Aí o Pastor Vitor ficava nervoso antes de ser pastor, tá, amados? Tá, eu, assim, infelizmente, eu vivi 31 anos no mundão. Então, com meus 29, 28 e para trás aí, né? Não vamos lembrar muito não, porque, aleluia. Quando eu ficava nervoso, eu saía quebrando, chutando, brigando. E no final das contas, a minha atitude estava toda errada. Então, que eu sirva de exemplo para vocês nessa noite. Quando eu era, antes de Jesus, um homem nervoso, nada de bom incorria na minha vida, porque eu era estouradinho. Eu quebrava as minhas coisas, eu dava prejuízo para mim mesmo, amados. Eu quebrava aquilo que eu custei a comprar, a ter, sabe, a usufruir, eu quebrava. Quebrava a porta de guarda-roupa, batia porta de carro, quebrava as coisas. Mas eu tampava as coisas no chão. Celular, então, relógio, eu nem uso mais, ó. Tomei birra de relógio, mas é porque eu não gosto mais de relógio. Mas o meu último, eu tampei no 3º andar. Estava nervosinho. O que me adiantou? Perdi o relógio. Está entendendo? Então, o maior prejudicado na situação foi quem? Eu mesmo. Porque eu dava vida às minhas ações de nervoso. Eu era o maior prejudicado. No verso 35, no capítulo 35, no verso 30, isso já foi falado aqui. Capítulo 35, no verso 30. Se alguém matar uma pessoa, o assassino será executado conforme o testemunho de testemunhas. Mas o testemunho de apenas uma testemunha não será suficiente para causar a execução de ninguém. Isso serve para nós nos dias de hoje. Você está sendo acusado? Você está sendo perseguido? A palavra de um só não vale.
Tem que ter mais um. Está aqui, ó. É válido até hoje. Tem uma pessoa, não, ele se levantou contra você, ora por ele. Agora chegou 2, 3, aí temos que ouvir a situação. Temos que julgar os acontecimentos. Mas pela boca de um, pela língua de um, você não será condenado, nem diante os homens, nem perante Deus. Você não será condenado. Deus é justo, amado. Até para tratar essas questões no meio do povo, havia justiça. Tinha que ter mais pessoas, alguém tinha que ter visto o acontecimento, alguém tinha que ter escutado. Chegou lá perante os líderes lá, o que você fez? Eu matei. Quem viu? Eu. Quem mais? Não, então não vai dar. Arruma mais alguém aí, então a pessoa vai estar liberada. Não será executado. Deus é justo. No capítulo 35, fica uma mensagem para a nossa nação e para todos que estão aqui. No mesmo capítulo 35, no verso 31, diz o seguinte: além disso, não aceite resgate em lugar da vida de um assassino condenado à morte. Ele deve ser executado. Da mesma forma, não aceite resgate por quem fugiu de uma cidade de refúgio, o resgate que lhe permitirá voltar à sua terra antes da morte do sacerdote. Amados, o que acontece no nosso país nos dias de hoje? A pessoa é presa, roubou, matou, vai lá, o abençoado lá, e estipula uma fiança. E a pessoa paga e está em liberdade. Agora imagina assim, no mundo perfeito, Brasil nas regras da Torá, as cadeias iam estar lotadas, né? Lotadas, porque o Senhor não permite aceitar, não permite que um assassino seja libertado por meio de pagamento. Imagina se isso fosse regra no nosso país. Imagina como deve ser bom, apesar dos problemas, viver num país onde as regras são a lei do Senhor. Você vive pelas regras do Senhor, você não é acusado indevidamente, você não vê injustiça, pelo menos no meio daqueles que praticam a fé. Em Israel, Jerusalém, a regra daquele povo é a Bíblia, é a Torá, é a lei do Senhor. Agora pensa bem no que o Senhor vai fazer conosco quando isso tudo acabar, amados. Por isso que nós estudamos a lei do Senhor, para vivermos melhor, para entendermos o que acontece no nosso país, para entender o que acontece na nossa vida. A fiança corrompe, ou seja, o dinheiro corrompe. O cara matou, tem dinheiro, paga, está em liberdade. O traficante foi preso, tem muito dinheiro, porque é sustentado, paga, está em liberdade. A pessoa assalta, é preso de noite, 6 horas da manhã, está solto. Mas um país não vive segundo a lei do Senhor, que é o nosso país, infelizmente. E nós estamos o quê? Perecendo com isso. E qual que é a mensagem para nós essa noite? Orar pela nossa nação. Orar pela nossa nação. Orar pela nossa nação. Vocês oram? Oram? Então ora pela sua nação. Porque eu tenho certeza que todo mundo aqui fica muito triste quando vê um político que roubou aí, muito dinheiro desse país, já está solto. Quando vê algum assassino perigoso, já está solto. Eu creio que o brasileiro fica muito triste com isso, fica muito chateado. Então ore. Tiago 4,11
diz o seguinte: irmãos, e essa é a Haftará do final do livro, irmãos, parem de falar mal uns dos outros. Quem fala contra o irmão ou julga seu irmão, fala contra a Torá e julga a Torá. E se você julga a Torá, é participante dela. Mas, se você julga a Torá, não é participante dela, mas juiz. Há apenas um doador da Torá, e ele também é o juiz, com o poder para salvar e destruir. Quem você pensa que é para julgar o outro ser humano? Palavras de Tiago. Não devemos julgar, não devemos falar, não devemos apontar, senão estamos sendo o quê? Juízes, juiz sobre a vida do seu irmão, sobre a vida da sua irmã. Não faça isso. Jeremias 4, de 1 a 2. Israel, se você retornar, diz Adonai, sim, voltar para mim, e se banir suas abominações de minha presença, sem se desviar outra vez, e se você jurar, como vive Adonai, em verdade, em justiça e retidão, então as nações serão abençoadas por seu intermédio, e em Israel elas se gloriarão. Aleluia! Amados, o conserto de Israel é vida, é glória para todo o povo, é alegria para Deus, é salvação para a humanidade. Israel tem o seu papel muito importante nos nossos meios hoje, e nós precisamos também, além de orar pela nossa nação, fazer o que nós fazemos aqui no nosso dia a dia, que é orar por Israel, por saber que Deus tem um grande propósito com essa nação, por saber que as nações vão se gloriar em Israel, porque Israel voltou-se totalmente, 100% para Deus. Aleluia! Fique sobre seus pés.